Doutor Flávio Lucas, quais os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito? E queria que o senhor desse uns exemplos para melhorar o entendimento. Os atos de enriquecimento ilícito são, dentro da lei de improbidade administrativa, aqueles considerados mais graves. E eles são pressupõem basicamente que o servidor público que tenha realizado o ato que certamente violou algum princípio da administração pública tenha lucrado com essa atividade, tenha experimentado um ganho ilícito com essa atividade e não necessariamente em prejuízo do Estado, pelo menos em termos de prejuízo patrimonial. Porque, por exemplo, ele pode viabilizar um negócio que envolva o Estado, mas que o Estado pague o preço justo por ele, mas tenha feito por conta de algum tipo de benesse ilícita que tenha recebido. Por exemplo, viabilizou uma contratação porque recebeu em troca uma viagem para a família no exterior, ou porque recebeu em troca algum tipo de outra vantagem financeira de qualquer espécie. E esses atos são tidos pela lei como graves, como eu disse, e só são punidos a título de dolo, que é outra característica da ação de improbidade, que assemelha às ações penais. Os atos de improbidade não podem ser confundidos com meras ilegalidades ou meros equívocos do agente. Eles também têm que ser cometidos, na maioria das vezes, com dolo, ou seja, uma vontade de violar o princípio da administração pública, a lealdade do servidor com a administração pública. E um dos exemplos que eu poderia citar seria justamente algumas situações que infelizmente vêm sendo noticiadas de servidores públicos vinculados até à administração pública indireta, a sociedade de economia mista, que negociavam indicações políticas, negociavam contratos, recebiam percentuais em cima de contratos que eram firmados pelo ente, e todos esses atos são atos de enriquecimento ilícito e podem configurar um ato de improbidade administrativa. E no enriquecimento ilícito, quais são as penalidades previstas? A penalidade de ressarcimento ao erário, a multa civil, que pode configurar um valor até 3 vezes o valor do eventual dano observado, a perda da função ou do cargo público. E como é possível, doutor Flávio Lucas, reparar o dano ao erário? O Ministério Público, quando ele é o autor da ação, ou a pessoa jurídica que foi vitimada pela prática e que experimentou o prejuízo, quando também figuram na relação processual da ação de improbidade, eles dispõem de meios. O primeiro e mais comum de todos é o requerimento dirigido ao juiz para que o juiz decrete a indisponibilidade dos bens da pessoa que praticou o ato ou que supostamente praticou o ato. Essa indisponibilidade, evidentemente, ela tem que ser dimensionada, muito embora em termos não precisos, porque no momento em que deduz a ação, normalmente não há ainda em detalhes qual foi o valor exato do dano, mas deve-se dar ao juiz uma ideia para que o juiz então possa determinar a indisponibilidade dos bens. E essa indisponibilidade, ela não se restringe ao valor que foi amealhado pelo agente que praticou o ato de improbidade. Pode abarcar, inclusive, patrimônios constituídos antes da prática do ato e de forma lícita, porque o objetivo é ressarcir o estado do prejuízo que foi causado. Para além desse meio, a lei ainda oferece a possibilidade do sequestro de bens, e aí já se tem em monta um bem específico, por exemplo, um veículo que foi a vantagem financeira que o agente ganhou. O juiz pode determinar o sequestro desse bem e, posteriormente, uma vez considerado por sentença que efetivamente o sujeito foi culpado do ato de improbidade, esse bem será vendido e o dinheiro com ele arrecadado vai ser revertido em prol da pessoa jurídica que experimentou o prejuízo. Queria que o senhor desse um ou mais exemplos de atos de improbidade que causam esse dano ao erário público. Eles são previstos no artigo 10 da lei
e são os únicos em que a lei prevê a possibilidade de o agente cometê-los também por culpa e não só por dolo. Então, isso abarca um universo muito grande de atos, desde atos, por exemplo, de uma batida de trânsito com um veículo da repartição pública por culpa do motorista, como atos dolosos, que são atos em que o agente efetivamente teve a intenção de viabilizar um ganho para si ou para outra em prejuízo da administração pública, com desvio de recursos, pagamento de verbas indevidas, etc. Doutor, licitações ainda é um alvo, né, das pessoas que cometem o ato de improbidade administrativa. Como é que funciona isso? Como é que tem sido isso? Realmente, infelizmente, nas licitações há um campo muito fértil para os atos de improbidade acontecerem. E por vários motivos, a própria Lei 8.666, que é a Lei de Licitações, ela deixa algumas oportunidades para que isso aconteça, como, por exemplo, no caso das dispensas ou inexigibilidade de licitação, que me parece que são os casos mais problemáticos que redundam em atos de improbidade. Por exemplo, e isso eu já estou falando de um caso concreto que aconteceu e que já teve repercussão judicial, um caso de um administrador que declara ser isento ou inexigível uma licitação e, consequentemente, não promove um concurso para obter o vencedor da licitação e contrata diretamente um colega seu, uma pessoa jurídica de titularidade de um amigo seu, beneficiando um particular em detrimento de um interesse da administração pública.